cara me fechou na rua. Tô dirigindo, o cara me fechou. Daí eu, sem querer. Só que eu, por querer, vou lá e fecho o cara de novo. O cara me xinga de filha da... Minha mãe é uma filha da... Sabe? Então, aí que começa um ciclo. Porque começou no trânsito de manhã. Foi o dia inteiro, tratei a galera mal no trabalho. Cheguei em casa, tratei minha família mal de noite em casa. Já não dormi bem no outro dia, acordei estressado de novo. O quanto um fator externo afeta o nosso interno, né? Afeta. E até a história do estoicismo é legal, porque começou com um naufrágio onde foi perdido tudo, né? E, e o quanto que isso pode trazer para a vida da gente hoje do externo não afetar, né? Não é a questão do não sentir, mas é o sentir e saber o que você faz com Sim, isso, sim, sim. né? Então, se o cara me xingou de filha da... Cara, minha mãe não é... Por que eu vou ficar nervoso com isso? Exatamente. Entendeu? E se for... Beleza, é... E aí? E aí? Porque é o Não tem trabalho como dela. corrigir, Eu vou fazer o quê? Exato. Né? Então, essa base de conhecimento do não... É claro que na teoria é lindo, né? A gente falar isso, mas a prática é difícil a gente aplicar. Mas é melhor saber a teoria do que não saber, né? Sim, sim, sim. Então, o quanto que a gente vive num mundo onde é tudo tão rápido, tão concorrido e que situações do nosso dia a dia acabam afetando, né? Por exemplo, quem diz que a gente tem que ficar mal quando acontece alguma coisa ruim? Exatamente. Entende? O sentimento ruim vem, é óbvio, é natural, é químico. Mas por que eu tenho que responder mal para esse sentimento, Sim, sim. né? É. Então é uma consciência assim de puta, cara, é difícil aplicar, é foda você entender isso, mas a partir do momento que você entende que nem tudo que é controlável, o que é controlável na gente, a gente não pode levar a ferro e fogo, Sim. e o que não é, por que você vai se preocupar com o que não é controlável, né? Bem isso. Eu levo, já entrando nisso, eu levo uma parte de fé também, minha, né? Também sou cético em alguns pontos ao estoicismo também tem coisa que, cara, para mim não faz sentido, mas a teoria no geral para mim Sim, é sim, a legal. teoria. Mas eu uso muito mais uma parte de fé também, né? Eu sou católico, cristão, acredito em Deus, tenho a minha fé e eu uso como um artifício para potencializar isso, né? Tá. Então é importante a gente ter também uma, né, uma narrativa dentro da gente, onde a gente tem uma linha cronológica, né, desde onde a gente nasceu até onde a gente quer chegar, e levar num ponto de, cara, eu tenho que entender o que está acontecendo comigo, mas aprender sobre o que está acontecendo comigo, saber a teoria do que está acontecendo comigo, mas talvez não necessariamente levar tudo ao pé da letra o que a gente estuda, né? Exato. Aí que entra um pouquinho da parte do ceticismo, né? Entra. Tem que filtrar. Tem que filtrar. Porque esse é um problema. Às vezes as pessoas assistem uma aula ou leem um livro e dizem, mas estava escrito no livro. Fica cego, né? Você tem que filtrar. Tem coisas que estão no livro e que não fazem sentido para você. Mas isso que você comentou, lembra que eu falei sobre o conhece a ti mesmo? Se a pessoa te fechou no trânsito e te chamou de filha da mãe, conhecer a ti mesmo faz com que você não se ofenda, porque você sabe que a sua mãe não é. Exatamente. E que a pessoa que está falando não tem nada a ver com você. É como chegar aqui e dizer pro Tiago, você é o careca. Mas se ele é careca, ok. Mas e se não for? Não te ofende de nenhuma das formas, porque não é sobre você. Mas desde que você conheça você mesmo. A ti mesmo. Aí você consegue identificar. E não é só conhecer os gostos, como você falou, eu gosto de pizza, eu gosto de café. Não, você tem que entender como é que você reage às coisas. Não consigo com pessoa que não é pontual. Então, eu me conheço, eu já vou avisar. Chega no horário, porque comigo funciona assim. Mas não, por exemplo, eu não acordo antes das 9 horas. Se a pessoa chegar lá em casa e apertar a campainha antes das 9, eu não abro. Vai ficar na rua esperando. Por quê? Porque é assim que eu funciono, eu já me conheço. Então, se eu vou marcar com alguém, eu já marco em outro horário. Vem para o podcast, vamos fazer qual horário? Tem que ser depois de determinados compromissos. Porque eu sei que se eu marcar em outro horário, eu não vou conseguir. Então, conhecer a si, isso facilita principalmente esse convívio, esse relacionamento, o trabalho, etc. E faz com que você mantenha o seu foco naquilo que é importante para você.
Porque se você está indo para uma reunião de trabalho importante, que é algo que você estava esperando há tempos, e alguém te fechou no trânsito e você teve essa complicação, vai afetar o teu negócio. Mas, dentro dessa filosofia do estoicismo, é você também colocar foco, só dar atenção para aquilo que realmente importa, e o resto você vai... E dá pra vai ver que se você leva livrando. bem a sério isso mesmo, Levo, né? Porque enquanto levo. a gente tava conversando, né? Você falou pra mim, que horas que tem que chegar, né? Sim, sim, Não, sim. faz um pouquinho mais cedo, porque de tarde, mais tarde vai ficar ruim pra mim. Exatamente. Eu falei pra você, chega um pouquinho antes, chegou Sim, meia hora antes, então exatamente, tá certinho, né? É. E eu sou um cara que leva muito a sério também essa questão do horário, sabe? Eu aplico isso. Dificilmente, olha, se eu me atrasar, eu porque me algo cobro aconteceu, depois, eu fico mal depois, porque eu Sim. não gosto de chegar atrasado nos locais.